Rui, eu acredito, ah, essa notícia, Rui, me chama a atenção pelo seguinte, parece que está havendo uma mudança de visão, realmente está havendo uma mudança de visão na Força Aérea Brasileira quanto à questão espacial. No dia 20/6, no site da Força Aérea, da FAB, né? Saiu uma nota oficial destacando que a Universidade da Força Aérea, Unifa, e o Ministério da Defesa, MD, realizaram no dia 15/6 o sexto O seminário de quarto. estudos, o quarto seminário de estudos do poder aeroespacial no campus da Unifa, tendo como tema Força Espacial, Doutrina de Emprego. Né? Se a gente pegar essa notícia e aliar as outras, né, que a gente tem publicado aqui nas últimas semanas, parece que está havendo realmente uma mudança de visão na Força Aérea, né, Rui? Pelo menos está se discutindo, né, Duda? Não é? Mas assim, eu me preocupo muito o termo força espacial. No Brasil, nós temos 3 forças armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica. O Brasil não tem condições de ter uma 4ª força, Duda. Não tem condições. O que precisa foi o que a gente falou aqui. Minha preocupação em seminário sobre essa discussão é como existe aí gente defendendo ter um Ministério do Espaço. Existe aí uma linha, uma corrente. Tem que ter um Ministério do Espaço, tal. Que eu acho que o Brasil não tem condições de ter um Ministério do Espaço. A EB foi concebida para ser o Ministério do Espaço. Algo equivalente a um órgão Isso. Que delibera sobre espaço, que teria Isso. poder, inclusive porque estava ligado à presidência da República. Isso, exatamente. Originalmente. Não faz sentido ter um Ministério do Espaço, certo? Você tem que trazer a Agência Espacial de volta para a presidência e o presidente da EB ser um secretário especial do espaço. Certo? Para não dar título de ministro, bota secretário especial do espaço. Das atividades espaciais, o que seja. Certo? Mas quando você fala força espacial, doutrina de emprego, me preocupa, certo, Duda, isso aqui. Certo? Então, já trata que o evento abordou como a força espacial tem a função de promover condições estáveis para acesso aos sistemas espaciais para autores civis, comerciais, comunidade e tal, isso aqui. Não enxergo desse jeito, é um caminho errado. Eles estão querendo criar uma força espacial, né? A partir da Força Aérea, desmembrar o que seria a 4ª Força Brasileira, que para mim é um erro. O Brasil não tem atividades espaciais consolidadas para, a partir daí, você criar uma força, certo? A 4ª força. O que nós defendemos aqui no Brasil em Space, o que eu defendo, e o que o Duda me ouve defender aqui, já que eu não posso falar pelo Brasil em Space como um todo, mas a minha opinião é que a Força Aérea tem que criar uma arma. Tem a aviação, a Marinha tem a Armada, onde tem lá os oficiais de Marinha mesmo, e tem fuzileiro naval. A mesma coisa, você tinha que ter a atividade espacial, certo? Como uma arma dentro da Força Aérea. Então, você tem os serviços arma, de infantaria, serviço de intendência. Então, tinha que ter a arma ou serviço de espacial, certo? De desenvolvimento
o serviço de operação de atividades espaciais, certo? Serviço operacional de atividades espaciais, alguma coisa assim. E não a força. Além do mais, porque a Força Aérea coloca condições estáveis para o acesso a sistemas espaciais por atores civis, comerciais, comunidade de inteligência e parceiros internacionais. Isso aqui é complicado, certo? Atores civis e comerciais e promover essa função de promover condições estáveis, eu entendo que a Força Aérea está entrando numa área que não lhe diz respeito. Isso aqui é atribuição da AEB, do Programa Civil. Você não pode colocar isso aqui dentro de um programa de uma Força Armada, porque essa não é a atividade precípua dela. Comunidade de inteligência, e faltou aqui, comunidade de segurança. Isso. Aqui tem que ter polícias civis, polícias militares, secretarias de segurança pública estaduais. Aqui tinha que ter. Aí sim, a Força Aérea poderia promover isso daqui para quem? Polícia Federal, ABIN, Polícia Rodoviária Federal. Como é que chama, Duda? Essa força, quando tem crise, eu esqueci. Força Nacional. A Força Nacional. São entes da segurança pública que demandam, e hoje em dia vão demandar muito mais, por tecnologias e dados vindos do espaço. Certo? Mas, quando a Força Aérea entra nisso aqui, ela começa a preencher um espaço que não diz respeito a ela. Por isso que eu defendo que a AEB tem que ir para a presidência e deve existir uma agência ou um conselho ligado ao Gabinete de Segurança Institucional, no mesmo nível da AEB, para as atividades militares, de segurança e de inteligência. Onde esses dois entes cooperam, mas um não invade o espaço do outro, como aqui está colocado. E a Força Aérea tenta fazer isso há muitos anos. Jogar suas demandas para o ente civil e também jogar suas responsabilidades para o ente civil. Né? A gente critica que o ente civil não vem fazendo o programa espacial da melhor maneira, mas também a Força Aérea, mesmo com o PESE, não vem fazendo todos os esforços e gosta de dividir essa responsabilidade. Para eles é muito cômodo jogar a culpa na EB. A EB já apanha de todo mundo, né? Então é muito fácil para eles jogar essa responsabilidade na EB. Sendo que o PESE diz que na Estratégia Nacional de Defesa e o próprio PESE diz que a Força Aérea tem que se coordenar com a EB e não depender da EB. Então, a Força Aérea tem que fazer o que ela fez. Pegar recursos vindo da Lava Jato, comprou 2 satélites radar. Quer fazer o programa na área espacial? Corra atrás dos recursos. Se a EB quiser entrar em parceria para botar um pouquinho, tudo bem. Mas a Força Aérea não pode ficar dependendo da EB para o programa social. Tem que coordenar. Porque as necessidades do programa civil, das atividades civis, não são necessariamente as mesmas das atividades militares. De defesa ou de segurança, inteligência. Isso eu digo, Duda, porque
no artigo que eu escrevi no primeiro Congresso Aeroespacial, que é Revisão da Realidade Brasileira em termos de aplicabilidade de pequenos satélites para sensoriamento remoto, eu trato desse assunto. Coloco lá que os custos para você desenvolver um satélite militar e de segurança não são os mesmos para você desenvolver um satélite de sensoriamento remoto civil. Porque um satélite militar e de segurança exige requisitos de segurança, confiabilidade muito superiores ao satélite civil, o que demanda que esses dispositivos serão mais caros. A princípio, serão mais caros. Ainda que tenham um satélite em termos de payload, imagiadores com a mesma resolução, mas os requisitos de segurança de um satélite militar de defesa são muito superiores a um civil com a mesma capacidade de resolução espacial. Então, é bom ouvir essa discussão, mas levar isso para uma linha de uma força espacial é tão ridículo quanto o Ministério do Espaço para a nossa realidade nacional. Porque isso, Duda, fica parecendo, sabe o quê? Sabe aqueles restaurantes sob nova direção? Sim. O lugar é o mesmo, tem as mesmas mazelas, só mudou a placa. É verdade. A analogia funciona. É a mesma coisa. Isso não resolve, em termos de governança, o problema das atividades espaciais militares. Vai trazer mais problemas. Das duas, uma. Ou a Força Aérea percebeu que não tem competência e capacidade para gerenciar as atividades espaciais. E aí, como eu falei aqui, é um mindset. O cara é formado aviador. Certo? Ele quer pilotar avião, ele quer romper a barreira do som. Dentro deles mesmo lá, eu vejo o cara que não voou supersônico, o outro sacaneia, não, você é subsônico. O cara que pilota cargueiro é chamado de caminhoneiro. Então, assim, o mindset deles é esse. Eles querem pilotar. Eles querem horas de voo. Sendo que eles não estão entendendo que a realidade mundial é outra. O futuro da Força Aérea é um futuro com aeronaves, com um esquadrão formado por um piloto e 3 alas que serão aeronaves remotamente controladas. É verdade. Então, eles estão... É aquela visão anacrônica de se ater ao passado, de não estar aberto ao futuro. Então, eu não entendo muito bem esse caminho, mas, ao mesmo tempo que discutir isso é importante, ao mesmo tempo sinaliza que é uma coisa que pode ser perigosa. Agora, no final daqui da matéria, tem um texto aqui que já me acalma um pouco. Por quê? No Brasil, o histórico do desenvolvimento da aeronáutica com o Programa Espacial Brasileiro, desde os anos 50 e 60, os progressos tecnológicos da construção de foguetes, do estabelecimento de centros de lançamento e rastreamentos satelital é mais recente. A criação do Centro de Comando de Operações Espaciais aponta a tendência de absorção das atividades ligadas à exploração militar do espaço pela Força Aérea Brasileira, transformando-a em uma potencial Força Aeroespacial Brasileira. Se for nesse sentido, se a Força Aérea perceber nessa discussão que ela tem que se transformar numa Força Aeroespacial Brasileira, onde ela vai ter o ramo da aviação e
e todas as atividades de intendência, engenharia, o que seja, e a atividade de operações espaciais, aí sim, esse é o caminho. E essas duas vão trabalhar muito juntos. Por quê, Duda? Hoje, os veículos, as aeronaves tradicionais, elas operam com nuvens de dados vindas de diversas origens, inclusive satelitais. Hoje, as naves se comunicam com protocolos de comunicação entre elas seguros, onde antigamente o piloto só tinha uma visão do que sua aeronave enxergava. Hoje em dia, as aeronaves conversam entre si e compartilham informações. Entre elas, informações recebidas de outras fontes confiáveis, como, por exemplo, satélites. Sim. Então, é nesse cenário que é extremamente desafiador que a Força Aérea tem que promover essa reformulação. Não existe hoje condições do Brasil ter um Ministério do Espaço. Ponto. O que o Brasil precisa ter é uma AEB ligada à Presidência da República e transformada numa Secretaria Especial do Espaço para as atividades civis. E o que a Força Aérea precisa ter é se transformar numa Força Aeroespacial Brasileira. Retornando às suas origens, né, Rui? Exatamente. Retornando às suas origens. Agora, não só isso, né? Precisa também ter um presidente que entenda, que compreenda a necessidade do investimento na área espacial. Seja de canhota, de direita, seja marciano, venezuelano, seja, como dizem o pessoal daquela galera da conspiração, né? Seja daquele povo lagarto, que eles dizem que tá aqui na Terra, enfim. Né? O problema é ter pessoas realmente comprometidas em trabalhar em prol da tecnologia espacial no Brasil. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!